Manual de Assassinato para Boas Garotas. Nesse vídeo a gente vai trazer o final explicado da série que está disponível na Netflix, porque ela ganhou caminhos para um fim frustrante. Essa é a palavra sucinta e realista, porque a série apresenta a Pippa, uma grande protagonista aí vivida pela atriz a Emma Myers, conhecida pelo seu papel ali em Wandinha. Ela também, eu acho que carregou essa protagonista nas costas. Eu acho que é importante a gente salientar, dizer sobre isso. Fato 1 importante. Eu não li o livro, então não posso julgar se a adaptação foi bem escrita, se ela foi coerente. Eu posso falar apenas da série que eu assisti ali com os seus 6 episódios, e esse será o meu comentário por aqui. A gente vai comentar sobre esse final, trazer algumas reflexões. A série tá lá em primeiro lugar no top 10 da Netflix. Antes de começar, eu quero agradecer a sua companhia aqui no Super Série. Todos os dias trazemos vídeo novo, tudo que chega no stream, então comenta, se inscreva, deixe seu gostei, participe aqui, incluindo aí séries e novelas. E vídeo todos os dias às 11 da manhã. Eu sou o Paulo, então vamos lá falar sobre essa série. Bom, como que eu já mencionei aqui antes, o final da série, Manual de Assassinato para Boas Garotas, ele aborda as garotas, óbvio. O título, ele é um manual, e o final traz muito desses arcos dessas personagens e como que elas lidam com os seus sentimentos à flor da pele durante toda essa transição da juventude para a fase adulta. Isso é um fato. Um dos aspectos que mais me intrigou na série foi a falta de realismo em torno de um crime tão macabro numa cidade pequena. Não é necessário, e aqui eu faço essa ponderação, é muito importante, está ali sempre mencionando a presença de um delegado ou um chefe de investigação, mas eu acho que esses detalhes no arco, na história, eles são importantes para que o público acredite na narrativa. Se é um caso tão chocante, precisava de algum investigador ali, apesar do caso já ter concluído. Talvez no livro isso não seja tão relevante, mas na série essa falta de elementos realistas faz com que pareça que a Pippa esteja ali um devaneio, investigando um crime chocante de uma forma um tanto fantasiosa. Então as interações dela com o policial na delegacia ajudavam mesmo a tornar a história menos fantasiosa. Mas a gente vai começar do início, falando sobre como que o episódio 6 trouxe esses finais. A Pippa, ali interpretada pela Emma Myers, ela embarca nessa jornada para desvendar a verdade por trás desse crime que chocou a cidade. Você tem ali 5 anos que marca a data desse caso que aparentemente já estava resolvido, e é um caso por si só muito macabro, muito chocante, especialmente porque nessa passagem de tempo dos 5 anos eles escolheram uma atriz muito jovem para interpretar uma personagem que ao longo desses 5 anos parece ter envelhecido apenas um pouco. Então ficou distoante, né, a passagem de tempo da atriz novinha para a Pippa ali, né? Pippa hoje parece ter ali entre 16 e 18 anos. Durante os flashbacks de 5 anos, ela aparenta ter uns 10, 12, assim, o que gera uma certa confusão. Eu não sou de exatas, então, assim, eu não gostei da escolha da... o que gera uma certa confusão cronológica. No geral, a série apresenta uma mistura muito interessante de elementos, mas poderia se beneficiar de um pouco mais de realismo para dar mais credibilidade à narrativa. Gosto do lúdico, do fantasioso, mas eu também gosto de ter o real. O que acontece é que, meus amigos, a caracterização, né, na série Manuais de Assassinato para Boas Garotas na Netflix não ficou tão legal assim na escolha de elenco. Apesar, não da Pippa, né, dos outros. Apesar de ser um marco interessante, né, ao longo dos 5 episódios ali, a gente vai ter todas essas descobertas chocantes que a protagonista faz, que não funcionam muito bem. Não funciona. No final, você vai precisar até de um lápis mesmo para conseguir anotar tudo, porque eles fazem um jogo muito complexo com os casos e as revelações. A gente vai falar sobre a Pippa e o Ravi, que talvez sejam os pontos altos da série, claro, a investigação também. Os dois, eles se tornam personagens muito interessantes na conexão. Vale a pena acompanhar também todo o caso investigativo,
também é outro ponto, os dois, o protagonista e o ponto investigativo. A gente sabe que o principal suspeito do caso da Andy foi Saul, mais tarde confessou o crime, né? Mas a Pippa acredita que isso não é verdade, então ela descobre que o Saul acabou ali perdendo a vida, né, tal, e no episódio final, a Pippa ela revela que o terrível ato ele foi cometido pelo Elliot, que era o professor e pai da sua melhor amiga. Tava na cara que, né, ou não. Elliot ele usa a sua posição de confiança para se aproximar do Saul antes que ele perceba mesmo o que tá acontecendo. Então ele encena a cena do crime para desviar todas essas suspeitas aí de si mesmo. Então, durante a investigação, a Pippa ela descobre que o álibi, né, do Saul, ele acaba falhando. E os amigos dele, Max, Jake e Naomi, mentiram para a polícia. Isso foi resgatado em episódios anteriores, né? E aí dizendo que ele havia saído antes. Então, consumida pela culpa, Naomi revela a Pippa que alguém a chantageou para mentir. E o culpado é, na verdade, Elliot. Faz sentido? Tudo isso para incriminar Saul. Então, Elliot também precisa garantir que o seu próprio álibi seja inexistente. E ele lê o diário da filha, Naomi, para esconder ali o material de chantagem que encontrou. Eles pegam de um arco, destrincha outro arco e aí te traz outro final. Essa é a sensação. No último episódio, a gente vai ter a revelação de uma mulher no sótão, que a Pippa acaba indo atrás do Elliot. Porque os crimes de Elliot não param por aí. Ele havia sequestrado uma garota e ele a mantinha ali escondido no porão da casa. A Pippa segue até a casa da família Ward. Elliot disse ter vendido. Então, quando ela o confronta ele, a cena é muito mal construída, mal executada, mal escrita, é broxante. Não faz sentido ele permitir que a Pippa entre na casa durante o confronto. O confronto, ela sobe pro sótão ali e tal. Então, Elliot confessa que teve um caso com a Andy, mas isso é interrompido por esses ruídos que vêm lá de cima, né? Então, a Pippa, ela corre até o sótão esperando encontrar com a Andy, mas ela acaba se deparando com outra garota. Esse era um plot da série que eles não usaram de forma alguma para mostrar que não era a Andy, né? Que era outra garota. Mas ela acaba encontrando a Isla, né? Que inicialmente confunde com a Andy quando percebe que não é ela. Então, o Elliot ele acaba convidando a Isla ali para passar a noite em sua casa, para se limpar, já que ela estava dormindo nas ruas, com aquele rosto confiável. Ele apresenta ali seu emprego como professor. O Elliot, gente, pegaram um personagem, colocaram no meio para, né, tapar quem fez isso com a Andy. No entanto, acaba ali indo para casa, né, a Isley, e ele acaba trancando ela. Então, ao longo dos anos, ele a visita na casa frequentemente para alimentá-la, usando o pretexto ali de suas aulas particulares. Embora Isla não tivesse todo o dinheiro, acaba se tornando uma vítima dessa teia mirabolante de toda essa situação e forçada a entrar nesse caminho da história Elliot. O Elliot ele acaba sendo muito atormentado por essa culpa, apesar de ter colocado ali em poucos caminhos. A questão é, quem é o responsável pelo que aconteceu com Andy Bell na série? Apesar de todos os crimes que Elliot cometeu, ele não é o responsável direto por tudo que ocorreu. Não é. Então você fica assim, mano, por que eles deram essa volta assim, né? Faz sentido, broxou, perdeu o clímax. Porque o Elliot, ele estava fora da cidade quando o verdadeiro crime aconteceu. Vamos pra cena do cachorro, porque essa cena é muito emocionante, né? E triste, né? É um momento que Pippa percebe pra onde que ela tá indo. Ela reflete sobre isso, sobre a necessidade de parar, a necessidade de ou continuar ou não. Eu acho que esse episódio ele poderia ter construído um clímax maior pro desfecho final. Esse momento de reflexão eu achei triste, eu achei necessário pro arco da série. Elliot, naquela noite fatídica, ele foi confrontado por Andy, que tentou extorquir ali por 5.000 libras dele. Então a chantagem resultou em uma briga e ele empurrou com força demais, causando ali um corte terrível na parte de trás da cabeça dela. Então a gente vai ter agora o desfecho final, porque a Andy saiu atordoada, mas estava viva, né? Deixando ali, estava consciente, deixando para Elliot apenas o outro caso ali, mas quando ela chegou em casa, a Andy foi confrontada por sua irmã Becca. Essencialmente traz esse arco ali muito forte. Quando Pippa confronta a Becca, ela leva ali, né, nesse lugar onde estava escondida todo esse tempo a Andy.
e acaba assumindo a culpa da discussão que elas tiveram. Era uma caverna subterrânea no fundo de um poço ali abandonado. A série mostra pra Pippa e pra gente que nada é tão claro quanto parece. A gente vai ter os caminhos desse arco trazendo a filosofia e também a psicologia, né? Ao longo da série. Ela também, a Pippa, aprendeu a lidar com seu padrasto, o Victor, e aprender, de certa forma, a confiar nele, que ela tinha essa suspeita que ele havia traído a sua mãe, então ela teve essa construção emocional. Eu achei esse arco um pouco desnecessário do pai, porque ela até suspeitou do pai em alguns momentos. Outros caminhos, porque foi tudo muito corrido nesse episódio final, porque trouxe essa dualidade do bem e do mal, nas várias referências aí, como eu já disse, da filosofia, da psicologia, né? Eu já falei disso, né? Então, eu acabei de lembrar aqui. A gente teve o beijo emocionante entre Pippa e o Ravi, que foi um destaque dessa primeira temporada. Os dois têm uma química, a parceria deles de Sherlock Holmes ali foi boa, cheia de reviravoltas. A série te deixa algumas perguntas em aberto, isso é fato. A gente termina com essa expectativa sobre o que vai acontecer com o Max, porque ele também é um ponto desse arco. Será que eles vão trabalhar isso numa próxima temporada? Será que vai continuar isso? Será que vão fazer uma adaptação do segundo livro para a série? A série tá em alta na Netflix e pode indicar novos caminhos, né? Tem aquele final lá que mostrou com fitas pretas nas árvores. A gente vai trazer um final explicado também sobre o que aquilo significa para o futuro da série. Eu tentei condensar nesse vídeo um pouco de tudo que aconteceu, em ordem de sentimentos, emoções e finais. Porque o que acontece com a Andy, a gente tem ali um pouco de cada um passando a mão e, né, a Andy e o Elliot, não, a Becca e o Elliot, que aconteceu com a Andy, acaba que é um final triste, um final com um sabor amargo de uma série que construiu 5 episódios com uma narrativa e uma trilha sonora muito boa, que criou uma tensão, um drama interessante, mas que deixou esse final amargo. Tem a adaptação do segundo livro, será? Acho que resta a gente esperar para ver tudo o que vai acontecer. Eu vou aguardar as notícias, atualizo aqui para vocês. Comentem se vocês leram o livro. Eu acho que o livro é melhor que a série, né? Mas o que vocês acharam das duas adaptações? O que funcionou, o que não funcionou, o que fluiu, o que não fluiu. Fato é que tá aí o final explicado. Comente aqui o que vocês acharam de tudo isso. Se inscreva, deixe seu gostei e até amanhã.